Fala aí, galera do Corujão Vascaíno, chegando com aquele nosso vídeo noturno também no sábado. E aí, aguardando já chegar o horário do jogo, o Vasco enfrenta nesse domingo às 16 horas o Corinthians em São Januário, válido pelo Brasileirão, né? O Corinthians também que não vive um bom momento, vai vir cheio de desfalque aí. Parece, inclusive, que quem vai formar o ataque do Corinthians são garotos da base. Né? E não joga o Depay, não joga o Yuri Alberto, não joga o Martinez, o Carrillo. Pô, tá todo desconfigurado o time. E o Vasco também vai ter um desfalque importante, mais uma vez. Nosso lateral direito, Paulo Henrique, está fora do jogo. Dessa vez por um desconforto na coxa. Essa foi a informação divulgada aí. No jogo contra o Juventude, ele ficou fora por conta de problemas estomacais. E agora estão dizendo que ele tem um desconforto na coxa e preferiram poupar ele para o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil contra o Botafogo. O fato, meus amigos, é que a gente perde muito sem o PH, né? Porque a questão da nossa intensidade, ela cai 40%, 50%. Porque é o cara que puxa o contra-ataque, é o cara que tem o melhor preparo físico do elenco, de longe. É um jogador que, nas coberturas defensivas, sempre chega na frente dos zagueiros, dos atacantes. Né? Então, e dos nossos zagueiros também, né? Muitas vezes quem chega antes da cobertura é o PH do que os nossos zagueiros. Enfim, gente, nós vamos de Pumita de novo. O Pumita que não fez um bom jogo, aliás, no jogo contra o Juventude ninguém jogou bem, mas o Pumita parece que meio que desacostumou a jogar na lateral direito. Parece que ele se sente mais à vontade quando joga um pouquinho mais avançado. Enfim, gente, não teremos PH, que está na pré-lista da convocação da seleção brasileira. Uma outra informação que hoje rodou aí, desde ontem à noite, né, ainda diz respeito aí à questão do Nino. Eu até tinha feito no vídeo de ontem à noite, comentei sobre essa questão do Nino, né, que saiu na mídia aí, dizendo que o Nino tinha acertado com o Vasco, ou que o Vasco tinha acertado com o Nino, melhor dizendo, mas que faltava negociar com o Zenit. Né? A informação que eu tive e trouxe nesse vídeo, trouxe num shortzinho que eu coloquei mais cedo, é que o Vasco não chegou a fazer nenhum tipo de proposta para o Zenit, porque saiu uma informação hoje dizendo que o Vasco tinha oferecido em torno de 8 milhões ou 9 milhões de euros para ter o Nino, comprando aí parte dos direitos do jogador, nem era 100%, se não me engano, algo em torno de 60%. Essa proposta ela não chegou a ser feita. E reitero aqui, o que houve foi uma consulta junto ao staff do Nino, que é o mesmo empresário, a mesma empresa do Robert Renan, que acabou de ser contratado, se haveria uma possibilidade, um interesse do jogador voltar para o Brasil e, de repente, abrir uma negociação com o Vasco da Gama. Isso eu acredito que aconteceu. Agora, o Zenit, desde o primeiro momento, já disse que não tem interesse de negociar o jogador. Mas se chegasse com a grana que o Zenit queria, que poderia ser esses 8, 9 milhões por 60%, né? Eu acho que o Zenit abriria a negociação. Mas o Vasco não chegou nesse ponto. O fato é que o Admar já voltou da Europa e o único zagueiro que veio até agora foi o Robert Renan. E ao longo da semana inteira se falaria que o Vasco traria 3 zagueiros. Porque precisa realmente. Né? O Robert Renan não resolve o nosso problema. Não resolve. Nós precisamos de pelo menos mais 2 zagueiros, pelo menos um de um nível Nino. Seria o ideal. Nível Nino. E o outro, de repente, para compor o elenco ali. Eu não duvido, meus amigos, até porque eu recebi essa informação, que o Vasco está de olho em alguns zagueiros da Série B. Eu não duvido de aparecer zagueiro da Série B aí. O Nino eu acho extremamente improvável. Até o Felipe Melo, que hoje é comentarista, que atuou com o Nino no Fluminense, falou categoricamente que ele não vem para o Vasco da Gama. Vai esquecer que o Nino não vem. Eu realmente não levei fé nisso, não acreditei que haveria essa possibilidade. Não duvidei de quem trouxe a informação. Eu só que não acredito que houvesse essa possibilidade do Vasco contratar o Nino.
Seria excelente. Porra, baita jogador. Pensar que esse jogador saiu do Criciúma, né? Isso que é um trabalho de scout bem feito. O fato é que o Vasco precisa de zagueiros, né? O Diniz precisa de zagueiros. Volto a dizer, o Robert Renan não resolve o nosso problema. Há ainda aí a possibilidade do Luizão ou do Lucas Claro, tem comentado bastante sobre isso aqui. Né? Saiu aí que o Vasco fez uma proposta para um zagueiro do Krasnodar, que eu nunca ouvi falar. É isso, meus amigos. O Edmar já está de volta. Tomara que ele tenha conseguido avançar em alguma negociação aí que a gente não sabe, por zagueiro, né, ou por outros jogadores. Janela fecha dia 2 de setembro. Está chegando aí, né? Vamos ver o que acontece. Uma informação que trazer um post que saiu hoje, agora há pouco, dos próximos 7 jogos do Vasco. E eu queria ouvir, ou ler, melhor dizendo, nos comentários desse vídeo, quantos pontos vocês acham que a gente faz nesses próximos 7 jogos? Tem o jogo contra o Corinthians. Eu vou cravar uma vitória contra o Corinthians, tá? 3 pontos. Sport e Vasco. Eu vou cravar 1 ponto. 4 pontos. Vasco e Ceará. Mais 3 pontos. 7 pontos. Flamengo e Vasco. Porra, é duro de opinar sobre isso aí, porque a razão diz que dá mulambo. Né? Acho que o empate seria um belo resultado para a gente aí. Vou cravar 1 pontinho aí, ó. 8 pontos. Vasco e Cruzeiro. 1 pontinho. 9 pontos. Palmeiras e Vasco. 1 pontinho. 10 pontos. Vasco e Vitória. Vitória do Vasco. Seriam 13 pontos em 7 jogos. Tá? 13 pontos. Coloca aí o que vocês acham. Quantos pontos o Vasco vai fazer nesses próximos 7 jogos? Não falei nenhuma derrota, ó. Aqui sem clubismo, tá? Sem clubismo. Claro que, porra, a gente sabe que jogo contra a Mulambada, jogo contra o Cruzeiro, jogo contra o Palmeiras, a chance da gente levar uma porrada é imensa, né? Tomara que eu esteja certo. Tá aí, tá falado. Falei 13 pontos. Se eu fizer isso, depois nós vamos ver. No final da rodada aí, contra o Vitória, nós vamos voltar a falar disso, vamos ver quem que acertou ou não. Coloquei na capa do nosso vídeo aí o nosso artilheiro, o Verratti, que informação que saiu aí de alguns canais dizendo que ele vai ser banco nesse jogo contra o Corinthians domingo às 16 horas. Eu penso o seguinte, gente, o certo seria fazer isso. Colocar o ataque que foi bem contra o Santos, que é o Ryan, o David e o Nuno. O Jair volta para o lugar do Thiago Mendes, e aí o meio-campo seria Jair, Tietê e Coutinho, e a defesa, sem o PH, Pumita, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton. Agora, eu até fiz uma pergunta no X hoje, se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno, qual é o cenário que o Verratti poderia entrar nesse jogo? O Vasco um 0-0 no primeiro tempo, e aí o Diniz coloca ele no segundo tempo para buscar, de repente, a bola aérea e tentar ganhar a partida. Agora, se o Vasco já está ganhando do Corinthians, mas ganhando de 1-0 só, o resultado apertado, vale a pena pôr o Verratti? Será que é jogo para o Verratti? O Vasco, de repente, precisando puxar contra-ataque. É jogo para o Verratti? Então, cara, essa saída do Verratti no jogo, do jogo de hoje, se o ataque for bem novamente, com o Hugo Moura, com o David, com o Ryan e com o Nuno, vai ser difícil para o Verratti retomar essa posição. Como é que o Verratti recebeu essa informação que foi barrado? Será que foi numa boa? Será que isso causou algum problema interno aí, junto ao elenco? Ele que é o capitão do time também. Nesse jogo, o capitão deve ser o Coutinho. Né? Então, isso tudo, essas respostas, nós só vamos ter durante o jogo e após o jogo. Durante o jogo, para ver como é que foi a equipe sem o Verratti, e após o jogo,
provavelmente com as perguntas que vão vir na coletiva em relação ao Verratti, perguntas essas direcionadas ao Diniz. E, de repente, se o Verratti entrar em campo, se ele for levado para a entrevista ou para a zona mista, saber do próprio, né, como é que ele está lidando com isso aí. Não é uma situação fácil de resolver, gente. Não é. Porque é um cara que foi muito útil para a gente durante muito tempo, não vive um bom momento, isso é claro. Né? Agora, é um cara que parece ser muito querido, né, junto aos atletas, tem uma liderança incontestável. Né? O Diniz, né, a diretoria do Vasco gosta muito do atleta, né? Parece que há uma gratidão entre ambas as partes. Então, gente, é uma situação realmente delicada de lidar. Agora, nós temos que ser profissional. Né? O Verratti não pode ser imexível, não pode ser insubstituível. Né? Então, acho que o profissionalismo fala mais alto nesse momento. E é o que nós vamos aguardar aí. A rodada, por enquanto, favorável a gente. Né? O Grêmio acabou de empatar em casa 0-0 com o Ceará. E um detalhe, hein? O Balbuena, aquele zagueiro que a gente queria tanto, se machucou ainda no primeiro tempo e teve que ser substituído. Gente, é isso aí. Quero já deixar o convite aqui para a nossa live desse domingo às 22 horas. Né? Vai ser uma espécie de pós-jogo. Eu e minha bancada vamos avaliar tudo e comentar tudo que aconteceu nesse jogo contra o Corinthians, esperando uma grande vitória. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro. Qualquer hora eu quero trazer você aqui na minha bancada para debater comigo sobre o Vasco da Gama e vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente lá no X, @Corujão Vascaíno, e também no Instagram, Corujão Vascaíno. Abraço, gente, e bom jogo para todos nós.